Depois de muitos dias de trabalho ininterrupto, ela finalmente volta para casa e cai no chão, nem se dando ao trabalho de ir para a cama. Foi quando seu gato Ed vem caminhando com seu sino tilintante. Ele coloca a pata na cabeça de Ion, pedindo um pouco de água fresca em sua tigela. Ion pula de susto, percebendo que agora é capaz de entender o que seu gato está dizendo. Ela pega Ed e o sacode profusamente. Desde quando ele consegue falar, Ed tem uma expressão igualmente assustado no rosto, se perguntando como ela consegue entendê-lo. Desde que ela estava cuidando da Fênix, ela praticamente tem vivido no hospital nos últimos dias. Ela costumava voltar para casa regularmente para trocar a água velha de Ed por água fresca antes de voltar imediatamente. No entanto, Ed sempre estava dormindo, não se importando se Ion estava em casa ou não, então ela nunca o via. Sem ninguém mais para conversar, Ion começa a contar tudo o que aconteceu com ela para Ed, que ouve atentamente. O gato acha que ela é idiota por lavar o rosto com água d'água e ter seus olhos espirituais despertados, o que significa que sua vida vai ser terrível a partir de agora. Ion dá um tapa agressivo em seu gato, chamando-o de rude. Ele realmente estava falando com ela assim o tempo todo? Ed se levanta e recua. Como ela ousa tratá-lo assim? Ele não é um gato comum. A razão pela qual ela pode entendê-lo não é porque ela ganhou a habilidade de falar com animais, mas porque ele é especial. Ion está confusa, perguntando se Ed é algum tipo de monstro felino ou besta mítica. Então, com raiva, ele revela que nem está no mesmo nível que um gato. Ele era um tigre e o rei de uma grande montanha no oeste. Todos os animais se ajoelhavam diante dele, e os humanos estavam maravilhados com ele. No entanto, Ed cometeu um grave erro e, como resultado, foi exorcizado por um humano e selado dentro do corpo de um gato. Agora Ion está intrigada, querendo saber o que Ed fez de tão ruim. Ele circula ostensivamente. Se ele contar, ela talvez não consiga dormir esta noite. Antes de morrer de fome, ele quebrou um tabu, matou um humano e comeu sua carne, aparentemente orgulhoso disso. Ele fica de pé em duas patas, com as outras duas nas laterais, gabando-se de que é um grande e cruel tigre que deve ser temido. Ion não fica feliz em ouvir isso e pega seu gato, dando-lhe um bom sermão por ferir as pessoas. Ela só para quando Ed arranha suas mãos, exigindo saber por que ela não tem medo dele. Ela é uma veterinária, e seria estranho para uma veterinária ter medo de um gato, mesmo que Ed costumasse ser um tigre. Ela passou os últimos 5 anos cuidando dele como se ele fosse um gato. Ed pula na cama, balançando a cabeça. Agora que sua dona pode entendê-lo, há alguns problemas que ele gostaria de resolver. Primeiro de tudo, o nome real dele é Jaerra, que significa aquele que alcançará a iluminação e fará grandes coisas. Ele não quer um nome idiota como Edward. Ion tenta convencê-lo de que Edward é um nome bonito, mas o gato não quer saber disso. Ele sabe que ela realmente pegou esse nome de um mangá. O nome dele é Jaer e ele quer ser chamado assim a partir de agora. O próximo problema é sua aparência. Ele se levanta e mostra a barriga, revelando uma área sem pelos que foi raspada, o que ele não está feliz. Esse tipo de coisa é inevitável quando você é um gato de veterinária. Ela teve que praticar usando um aparelho de ultrassom. Além disso, é justo que o gato contribua com o custo da comida ajudando. Jaerra se sente ofendido com essa declaração, alegando que ele ajudou a manter esta casa habitável, afastando os espíritos errantes. Agora que Ion pensa sobre isso, o aluguel é anormalmente barato e a casa se tornou muito mais acolhedora depois que ela trouxe ele para casa. A próxima coisa que Jaerra tem problema é a coisa mais importante, tão importante que ele começa a chorar enquanto fala sobre isso. Ele aponta para suas partes proibidas e pergunta como ela pôde ser tão cruel a ponto de castrá-lo. Ion se levanta de forma desajeitada e tenta se afastar, fingindo que está com sede e precisa de água. No entanto, Jaerra sabe a verdade, que ela usou para praticar e ele foi o primeiro animal em que ela já operou sozinha. Ion se pergunta como ele pode saber disso. Ele sabe porque a ouviu durante o procedimento. Ela fez um corte incorreto e tentou se desculpar com afagos na cabeça. Foi a primeira vez que ela operou sozinha. Ion imediatamente cai de joelhos e se desculpa com Jaerra. Ela não tinha ideia de que ele tinha ouvido tudo isso. Jaerra está preocupado com a dona. Ele é uma besta mítica que caiu por causa de um erro, mas é ainda mais fácil para um humano se corromper neste mundo. Ele adverte que, agora que ela está banhada em água d'água, precisa ser cautelosa o tempo todo. A médica fica surpresa ao ouvir que seu gato está preocupado com ela, especialmente quando ela cortou suas cerejas, embora ele esteja chateado com isso. Jaerra admite que ela ainda é a dona dele no final do dia.
Isso faz Aion transbordar de alegria e ela abraça o gato com força. Alguns dias depois, a médica encontra novamente a dragão azul Shonga. Ela está realizando uma cirurgia em um de seus muitos irmãos, chamado Shungun, que é o quinto filho do rei dragão do Mar Oriental. A cirurgia parece ser dentro de sua boca, e sua irmã está ao lado, fornecendo apoio emocional. Aion agarra um dos muitos dentes do dragão e começa a puxar com toda a sua força. O dragão está com muita dor e quer que isso acabe. Sua irmã diz para ele ficar parado. Se ele não tivesse se envolvido em uma briga, isso nunca teria acontecido. A médica limpa a testa com a mão, bufando. Ela realmente está tentando remover um dente de dragão sozinha. Leva um tempo, mas ela eventualmente tem sucesso e cai no chão, exausta. Isso não é algo que um humano deveria fazer. Shonga ajuda a se levantar, agradecendo pelo ótimo trabalho que ela fez. Aion retira a máscara e diz ao paciente que, se ele voltar com um dente quebrado novamente, ela vai tratá-lo sem anestesia como punição. Shungun, que agora está em sua forma humana, se vira, explicando que é assim que os dragões sempre são, sempre se envolvendo em brigas e se machucando. Ele é um pouco difícil de entender e tem um problema de fala por ter seu dente removido. A médica está preocupada em prescrever antibióticos e analgésicos. Ela sente que não tem as doses necessárias e uma dose comum nem faria diferença. Shungun tenta agir como durão, afirmando que não precisa de nada, mas a médica sabe que ele vai se arrepender de dizer isso. Ela recomenda que eles se vejam novamente amanhã para que ela possa verificar o progresso da cicatrização e também para que ela tenha a medicação dele até lá. Aion volta para sua clínica veterinária depois de tomar um banho, embora ainda consiga sentir o cheiro de sangue de dragão nela. Ela é recebida por seus funcionários que estão cochichando no canto. Uma delas está se casando, pois o parceiro a pediu em casamento ontem. Por causa disso, ela precisa se preparar para o casamento e está saindo, este sendo o seu último dia. Essa notícia é um choque enorme para nossa protagonista, a última coisa que ela esperava ouvir. Quando ela chega em casa, ela se joga na cama e pensa em como vai encontrar um substituto para o técnico veterinário. Jaeha se aproxima, querendo saber o que está errado. Ela também está em uma idade em que deveria pensar em começar uma família. Ela não pode viver para sempre apenas com ele ao seu lado. Aion joga um travesseiro em Jaeha. Frustrada. Ele soa como sua mãe, ela brinca. Se ele realmente quer que ela comece uma família, então ele deve encontrar um homem para ela, alguém bonito e rico. Ao dizer isso, ela tem uma boa ideia. Jaeha deveria encontrar um substituto para o técnico veterinário. Se seu gato pode encontrar uma besta mítica ou um monstro que possa fazer o trabalho de um técnico veterinário, então ela não terá que lutar sozinha enquanto trata bestas míticas. Jaeha começa a andar de um lado para o outro na sala. Ele tem alguém em mente, mas se pergunta se eles se adaptariam bem a um novo ambiente. Ele pergunta à dona se o gênero importa. Não importa, na verdade seria até melhor se fosse um homem, pois há muitas coisas que requerem força. Ela fica surpresa que ele já tem alguém em mente. Jaeha se prepara para sair para encontrá-lo. Aion está preocupada que seja perigoso para ele sair no corpo de um gato. No entanto, ele a tranquiliza, dizendo que é o grande rei da montanha e já saiu várias vezes. Ele arranha a porta, exigindo que ela pare de importunar e a abra. Ela faz isso, pedindo para ele apenas tomar cuidado com carros e armadilhas para ratos e não comer coisas aleatórias da rua. No dia seguinte, Aion chega à clínica veterinária em seu carro. Seu gato não voltou na noite passada e ela não tem ideia para onde ele foi correr. Esperançosamente, ele está seguro. Do lado de fora de sua clínica, ela vê um homem estranho em um casaco grande sentado, bloqueando a porta. Do casaco sai Jaeha, que corre em direção a ela. Ela estava tão preocupada e está feliz em ver que ele está bem. O gato trouxe um candidato a técnico veterinário, como ela queria. Ele se vira para o homem com quem estava, ordenando que o homem se apresente à sua nova chefe. O homem parece desajeitado e desalinhado, com cabelos desgrenhados e um dispositivo estranho em volta do pescoço. Seu nome é Gion e ele nem parece uma besta mítica, ele parece desleixado, como um andarilho. O gato diz a Aion para não julgar as pessoas apenas com base na aparência. Ele pode não ser uma besta mítica, mas também não é um humano comum. Aion decide ir junto com as coisas e se apresenta a Gion, oferecendo a mão para ele apertar. No entanto, Gion a deixa esperando e deixa a mão dela abaixar, deixando-a um pouco desconfortável. Ela acha que seria melhor se ele se lavasse e trocasse de roupa antes da entrevista de emprego. No entanto, ele revela que não tem dinheiro e essas são as únicas roupas que ele tem. Aion olha para seu gato e decide confiar nele.
entregando ao cara seu cartão secreto para que ele possa se arrumar. Não muito tempo depois, a entrevista acontece. A médica assume que ele já deve ter entendido tudo do gato. Ela precisa de um novo técnico veterinário que possa ajudá-la com bestas míticas. Gion entende. O rosto dele está mais limpo agora e ele até cortou o cabelo. Ele parece tão bem que Aion começa a corar, achando que definitivamente valeu a pena gastar todo esse dinheiro com ele. Como ele não tem um currículo, ela começa a fazer perguntas pessoais para conhecê-lo melhor. O nome dele é Gion e ele tem 21 anos. O aniversário dele é em 6 de agosto e ele nunca trabalhou como veterinário antes. Ele também não tem um endereço, pois não tem uma casa. Isso surpreende Aion, que na verdade não esperava que ele fosse sem teto. Ela se sentiria mal fazendo ele dormir na clínica e não há como deixar um homem adulto entrar em sua casa. Ela o olha profundamente pensativa, pensando no que deve fazer sobre a situação de moradia dele. Ela rapidamente lembra da barra de ouro que recebeu da Fênix. Se ele encontrar um lugar para morar, ela está disposta a pagar um depósito. É um bom investimento se ele puder ajudar no tratamento de bestas míticas. Ela provavelmente vai conseguir recuperar o dinheiro de volta de qualquer maneira. Gion tem um sorriso no rosto. Ele está feliz por trabalhar aqui. Se eles estão dispostos a contratar alguém como ele. Sem perder tempo, a médica tira um contrato de emprego e aponta os lugares para ele assinar. Jair está preocupado com isso. Ele não deveria simplesmente assinar contratos de empregados tão facilmente. Ele se pergunta o quanto sua dona está planejando trabalhar duro. Ambos ignoram suas preocupações e logo vão a um corretor de imóveis para encontrar um lugar onde Gion possa se mudar hoje. Eles conseguem encontrar um lugar e Aion inspeciona rapidamente para garantir que esteja em boas condições. O lugar parece bom e ela o compra para seu novo funcionário. Eles se sentam após um longo dia para tomar uma bebida. O lugar não é ruim para um achado de última hora. Aion comenta que Gion não parece muito falante. Ela pergunta se ele costuma ser assim ou se é apenas porque acabaram de se conhecer. O homem ainda não fala e apenas balança a cabeça enquanto toma um gole de sua bebida. Ele cospe a bebida abruptamente quando a médica pergunta como ele e o gato se conhecem. Jair tem uma expressão séria e responde a pergunta por ele de forma vaga, dizendo que os dois simplesmente acabaram se conhecendo aleatoriamente. Aion acha essa uma resposta estúpida. Gion limpa a bebida da boca e se prepara para responder a pergunta honestamente, percebendo que não será capaz de manter isso em segredo de sua nova chefe. Ele treme e gagueja até finalmente cuspir a verdade. Ele não é um humano comum. Ele é um lobisomem. Ao ouvir isso, Aion grita de choque, incapaz de acreditar em seus próprios ouvidos. Gion se desculpa se isso assustou, mas é a primeira vez que ele conta a alguém que é um lobisomem, que é exatamente o que parece. No entanto, ele está atualmente em sua forma humana e não haverá lua cheia hoje à noite, então ele está seguro para estar por perto. Geralmente, em sua forma humana, ele é completamente inofensivo. A médica olha para seu gato. Ela queria uma besta mítica ou um monstro, mas ele trouxe um lobisomem de todas as coisas. Jair se esconde atrás de uma das pernas da cadeira. Ele estava apenas tentando ajudar seu amigo e sua dona com seus problemas. Aion segura sua cabeça e se desculpa por estar tão assustada. Ela só sente como se tivesse sido enganada. Pode estar tudo bem durante o verão, quando os dias são mais longos. No entanto, no inverno, o sol se põe bem cedo. Ela quer saber o que ele fará então. Se estiver tudo bem com sua chefe, Gion poderia trabalhar meio período, então ele não estaria trabalhando quando a lua aparecer. No entanto, Aion ainda está preocupada. Ela sempre ouviu falar que lobisomens atacam as pessoas. Quando ela diz isso, Gion fica nervoso e suor escorre de sua testa. O gato intervém, dizendo que Gion não machuca mais as pessoas e isso é algo que ele pode garantir. O lobisomem abaixa a cabeça envergonhado, percebendo quanto problema está causando apenas por existir. Sentindo-se generosa, a médica lhe dá um mês. Se ele conseguir passar um mês sem incidentes, eles podem continuar trabalhando juntos. Ele está grato por isso e promete trabalhar duro e não causar problemas. Aion dirige para casa com seu gato após um longo dia. Seu novo funcionário é agora um lobisomem. Coisas loucas estão acontecendo dia após dia. Lobisomens são do folclore ocidental, mas ela nunca ouviu falar deles na Coreia. Jair explica que houve um tempo, há muito tempo, quando a Coreia começou a aceitar a cultura ocidental. Durante esse período, não foi apenas a nova tecnologia que chegou à Terra, mas também trouxe muitos dos monstros do folclore ocidental. Há outras coisas além de lobisomens na Coreia. Muitas das criaturas que as pessoas veem como fábulas também existem. Aion se pergunta como seu gato conseguiu se tornar amigo de um lobisomem de qualquer maneira. Por um momento há um silêncio desconfortável no carro.
Isso aconteceu quando Jaer ainda era o rei de uma grande montanha no oeste. Havia um lobisomem que começou a caçar assim que chegou em seu território. Na época, um casal jovem que vivia na base da montanha foi as únicas vítimas. Quando Jaer chegou, já era tarde demais e o jovem casal havia sido caçado, e a criança de 5 anos havia sido mordida pelo lobisomem, sobrevivendo apesar dos graves ferimentos. Essa criança cresceu e se tornou Gion. Jaer já tinha ouvido rumores distantes sobre lobisomens, então ele já sabia o que aconteceria quando alguém fosse mordido por um. Ele se sentiu culpado, sabendo que havia falhado em sua responsabilidade como rei da montanha, então ele acolheu a criança. Ele sabia muito bem que tipo de vida essa criança teria que viver. Um mês se passou antes de Gion se transformar pela primeira vez. Felizmente, porque ele ainda era um menino, ele não era muito forte. Jaer teve que levá-lo para as montanhas com pressa para acalmá-lo. Uma vez por mês, quando a lua cheia aparecia, ele repetia isso, tirando a criança da aldeia e levando-a para as montanhas. Apesar de Jaer fazer o seu melhor, Gion eventualmente passou a temer muito a si mesmo e ao próprio corpo. Com o passar dos anos, ele também ficou mais forte e violento. Na verdade, a razão pela qual Jaer foi selado no corpo de um gato foi por causa de Gion. Isso confunde Aion, que achava que a razão pela qual ele era agora um gato era porque ele havia se alimentado de um humano. Como isso poderia estar de alguma forma relacionado a Gion? Seu gato explica que no ano em que Gion completou 15 anos, ele o desafiou pela primeira vez. Durante essa batalha, Jaer ficou gravemente ferido. Nessa época, ele estava gradualmente enfraquecendo, em parte devido à idade, mas também porque sua montanha havia sido devastada pelos humanos. Então, há 4 anos, em uma lua cheia, Gion conseguiu escapar das montanhas. Ele chegou de volta à vila e começou a caçar gado. O gado era aceitável e não representava problema algum. No entanto, no mês seguinte, suas vítimas mudaram e ele começou a caçar humanos, causando terror em todos na aldeia. Seus olhos de lobisomem brilhavam de laranja e suas presas eram afiadas ao toque. Meros humanos não tinham chance. Quando Jaer chegou, todas as pessoas que haviam sido mordidas pelo lobisomem já haviam começado a se transformar. Ele não queria que mais ninguém sofresse com a maldição do lobisomem, então ele começou a eliminá-los. A cena de carnificina foi tão brutal que outros moradores da vila e a polícia se envolveram. Eles encurralaram Jaer e o forçaram até a beira de um penhasco. Sem outras opções, foi aqui que ele quebrou o tabu supremo. Ele avançou e atacou qualquer humano que tentasse machucá-lo. Aion conforta seu gato, acariciando sua cabeça enquanto ele conta essa história comovente. A pessoa que interrompeu seu frenesi e o transformou em um gato era um exorcista. Ele era tão poderoso que Jaer mal conseguia acreditar que ele era humano. O exorcista disse a Jaer e Gion para procurar um padre em uma pequena vila próxima que aparentemente poderia lidar com seu problema de lobisomem. No começo, os dois foram rejeitados pelo padre e foram expulsos várias vezes, até mesmo tendo água derramada sobre suas cabeças. Como Jaer agora era um gato, eles estavam desesperados por ajuda, então continuaram voltando e se agarraram ao padre. No final, eles foram bem-sucedidos e ele decidiu ajudar. O padre derreteu a vela de prata da igreja e os utensílios de prata para criar um artefato de selamento. Enquanto Gion usar esse artefato de selamento em volta do pescoço, ele é capaz de preservar sua consciência mesmo quando está transformado na lua cheia. Não é apenas um simples colar que ele usa, mas um poderoso item mágico fabricado ao fundir itens sagrados. Devido a isso, não há motivo para nossa protagonista se preocupar. Gion está seguro para estar por perto enquanto está transformado em um lobo, e não haverá situações em que ela esteja em perigo. Aion e Jaer terminam sua longa viagem para casa e vão dormir. Tanto aconteceu hoje que Aion está tendo dificuldade para dormir. Ela não tinha ideia de que seu gato e seu novo funcionário tinham uma história tão trágica. Se ela soubesse, não teria sido tão rude e temerosa com ele anteriormente. Ela decide que vai tratar Gion bem quando ele chegar para trabalhar no dia seguinte para compensar tudo. Ela faz exatamente isso no próximo dia de trabalho, pedindo desculpas e dizendo que eles deveriam ser amigos e trabalhar juntos. Eles podem curar criaturas míticas e ganhar todo o dinheiro que vem com isso. Agora que ele é oficialmente um técnico veterinário, ela vai chamá-lo de enfermeiro Gion a partir de agora. O outro funcionário do hospital também gosta dele, perguntando como Aion conseguiu encontrar um técnico tão bonito. É apenas o primeiro dia, mas Gion se sai bem com todas as tarefas que lhe foram atribuídas. Ele está tentando aprender com paixão e tem um olhar surpreendentemente atento para detalhes. Talvez seja porque ele é um lobisomem, mas ele também é muito forte e todos os outros animais ficam dóceis na sua presença,
o que torna o trabalho do veterinário mais fácil. O único outro funcionário sai por um momento, deixando Gion sozinho com Aion. A médica aproveita essa oportunidade para pegar a mão do enfermeiro e picá-la com um kit de teste de sangue. Esse teste é usado para detectar vermes do coração, que são um tipo de parasita comumente encontrado nos corações dos cães. Como os lobisomens são tecnicamente caninos, ela acha que seria melhor se Gion tomasse precauções. O teste retorna negativo, mas ela entrega a ele um medicamento preventivo apenas por precaução. Enquanto ele está tomando esse medicamento, ela vai até sua bolsa e começa a procurar algo dentro dela. Ela se vira com uma agulha afiada com algo dentro, claramente pronta para injetar em Gion, que se encolhe desesperado para saber o que ela está tentando fazer com ele com todos esses medicamentos. Ela o tranquiliza dizendo que é um mal-entendido. A agulha é apenas uma vacina antirrábica. Há casos raros de raiva até mesmo nesta cidade, então é importante que ele receba essa vacina, já que ele costumava dormir fora como um animal selvagem até recentemente. Gion não quer isso e resiste o máximo possível, mas Aion é persistente e força o braço dele para fora, tentando encontrar uma veia para injetar a agulha. Ela só para quando os irmãos do dragão, Chong e Chungun, entram e veem a cena que parece suspeita. A médica começa a se explicar: isso não é o que parece, não é algum tipo de experimento suspeito, é apenas uma vacinação. Chonga se aproxima, sabendo que a médica nunca faria algo ruim assim, ela está apenas aqui para o medicamento do irmão. Aion entrega o medicamento para Chungun, que está de mau humor porque seu rosto ainda está inchado do dia anterior. Ele engole tudo de uma vez em segundo plano, enquanto sua irmã começa a fazer perguntas estranhas à médica, querendo saber se ela prefere uma machadinha ou uma lança, ou talvez até um maça. Ela estava pensando em fazer uma arma a partir do dente antigo de seu irmão e usá-lo como pagamento. Armas feitas de dentes de dragão são realmente incríveis e poderiam ser importantes para Aion carregar consigo se ela alguma vez se deparar com um monstro assustador ou algo do tipo. Ela deveria ter uma ou duas armas à mão para autodefesa e tranquilidade, especialmente enquanto trabalha com um lobisomem. Aion tenta recusar o presente de Chonga. Ela não precisa de uma arma de mão nesta era, e mesmo que tivesse uma, não saberia como usá-la. Chonga tenta convencê-la, dizendo que pode ensiná-la. No entanto, a médica insiste que só quer dinheiro como pagamento. Chungun a chama de idiota, dizendo que armas feitas de dentes de dragão não podem ser compradas com dinheiro e são inestimáveis. A médica ameaça Chungun por chamá-la de idiota. Se ele não tiver cuidado, ela vai retirar o restante do seu medicamento. É quando o lobisomem Gion se junta à conversa, sugerindo que uma espada curta pode ser a melhor arma a fazer. A médica suspira, agora até seus próprios funcionários estão tentando convencê-la de que isso é uma boa ideia. Enquanto estão discutindo, a porta do hospital se abre, é a outra funcionária que retornou. Ela parece preocupada e apressada, dizendo a Aion que algo apareceu. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!